Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre potência com expoente natural. Eu vou falar da definição das propriedades e dar alguns exemplos das propriedades. Então, se você gostar desse vídeo, curta e compartilhe. Então, vamos dar início. Então, pessoal, a gente define potência com expoente natural como basicamente uma multiplicação de, de fatores iguais, certo? Em que o número de fatores vai ser indicado pelo expoente. O expoente é esse número que fica em cima, esse número n aqui que fica em cima, certo? E esse número de baixo a gente chama de base. Os fatores que serão repetidos é a base. O expoente vai indicar quantas vezes esse fator vai ser repetido. E essa quantidade de vezes ela é indicada por um número natural. Então, esse n é um número natural e a base é um número real. E isso tudo vai ser chamado de potência, certo? Para n maior que zero, ele é um número natural maior que zero, ele vai ser a multiplicação da base. A base vai se multiplicar n fatores. Por isso que a gente diz aqui, ó, que está escrito aqui embaixo. Então, quem vai se repetir é a base. E o expoente vai indicar quantas vezes a base vai se repetir. Por isso que aqui tem n fatores iguais a A, porque a base vai se repetir n fatores, n vezes. Então, isso é para n maior que zero. Para n igual a zero, o resultado vai ser 1. É claro, a gente tem que considerar a base diferente de zero. Se a base for diferente de zero e o expoente for zero, então o resultado dessa potência é 1. Então, vamos a alguns exemplos. Primeiro exemplo, 3 elevado a 3. O expoente aqui é 3. O expoente que é o número pequeno de cima. E a base é 3 também, por coincidência. Então, esse expoente vai indicar quantas vezes a base vai se repetir. No caso, são 3 fatores. Então, a gente vai ter 3 fatores 3, iguais a 3, certo? Por enquanto, não estou interessado no resultado dessa multiplicação. Eu só quero mostrar como a gente vai estudar potência. Nesse segundo exemplo, eu vou colocar a base inteira negativa. Então, eu vou colocar um menos 2. Quando você tem um expoente, a gente vai falar que a base está elevada a um certo expoente. No caso aqui, por exemplo, anterior, 3 está elevado a 3. Eu vou colocar menos 2 elevado a 4. Então, o expoente 4 vai indicar quantas vezes o menos 2 vai se multiplicar por ele mesmo. Então, aqui vai ter 4 fatores iguais a menos 2. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Então, são 4 fatores iguais a menos 2. Outro exemplo. Nesse exemplo, eu vou colocar a base um número fracionário, um número racional fracionário. Então, aqui, ó, 2 terços elevado a 2. 2 terços é a base e o expoente é 2. Então, a base vai se multiplicar por ela mesma duas vezes. Então, vai ficar 2 terços vezes 2 terços. Outro exemplo. 3 elevado a zero. 3 elevado a zero, como nós vimos, quando o expoente é zero, a definição diz que o resultado vai ser 1. Então, 3 elevado a zero é 1. 5 elevado a 1, o 1 está indicando quantos fatores vai ter. No caso, só vai ter um fator. Então, vai ser o próprio 5, certo? Vai ser só um fator 5, no caso dessa multiplicação da base. A gente vale salientar o seguinte: se nós formos olhar para a definição, tem uma restrição aqui para diferente de zero, ou seja, a base ser diferente de zero, quando o n é zero, o expoente é zero. Não está definido para o caso de zero elevado a zero. Então, vale salientar que isso aqui não está definido. Então, isso é uma observação, certo? Então, zero elevado a zero não existe uma definição. Não sabe se o resultado não está definido.
Agora, pessoal, nós vamos estudar algumas propriedades relacionadas a essa definição para potências com expoente natural. Vamos ver algumas propriedades. A primeira propriedade é uma propriedade bastante conhecida, ela é chamada de multiplicação de potências de mesma base, certo? Então, ela é enunciada da seguinte maneira. Pessoal, nós estamos considerando aqui a base diferente de zero, certo? E o expoente sendo natural. Então, quando a base diferente de zero, A, diferente de zero, e o expoente N é natural, a gente vai ter o seguinte. A multiplicação de potência de mesma base, no caso A, e expoentes Nm, nós repetimos a base e vamos somar os expoentes. Então, vamos ver como essa propriedade ela é deduzida. Pessoal, nós vamos utilizar a definição no A elevado a m e no A elevado a n. A gente vai utilizar a definição aqui, nesse A elevado a n e nesse A elevado a m, para abrir essas duas potências. Segundo a definição, A elevado a n, a gente vai ter que escrever como n fatores iguais a A. E A elevado a m, a gente vai ter que escrever como m fatores iguais a A também. Isso a gente está considerando n maior que zero. Então, pessoal, A elevado a m, utilizando a definição, a gente vai ter o seguinte. Vai ser A vezes A certo, pessoal? Então, A elevado a m, eu vou abrir esse A elevado a m e vai se transformar em A vezes A, m fatores iguais a A. E eu vou abrir esse A elevado a n aqui também. E vai ser n fatores iguais a A. Então, aqui m fatores, m de Maria, e aqui n de navio, certo? Pessoal, só que eu tenho m fatores aqui, juntando com n fatores, certo? M de Maria juntando com n de navio aqui. Então, juntando todos esses A's, juntando todos eles, eu vou ter m mais n A's. Então, eu vou ter m mais n fatores iguais a A. E, novamente, pessoal, utilizando a definição, novamente, pessoal, utilizando a definição, eu vou ter o seguinte, que esse A vezes A, m mais n fatores iguais a A, esse expoente, esse m mais n, está indicando o número de fatores A, e ele vai ser o meu expoente agora. Então, aqui vai ficar com A, que é a base, que se repete multiplicando por ela mesma, m mais n. Portanto, pessoal, está demonstrado aqui que A elevado a m vezes A elevado a n é A elevado a m mais n. Ou seja, a multiplicação de potências de mesma base, você repetirá a base e somará os expoentes. Então, pessoal, nós vamos ver alguns exemplos aqui para que fique mais didático o entendimento dessas propriedades. Pessoal, nós temos aqui um exemplo, certo, de multiplicação de potências de mesma base. Pessoal, quando essas variáveis aqui elas estiverem juntas, subentende que aqui está multiplicando.
mesma coisa é quando um número está perto de uma variável dessa. Ela subentende que está multiplicando. Então, entenda que aqui tem um ponto de multiplicação, né? O vezes. Mesma coisa aqui. Quando está encostado, significa que estou multiplicando. Então, no caso, como a multiplicação ela é associativa, não precisa desses parênteses. Então, aqui eu vou poder pegar, e ela também é comutativa, então eu vou poder pegar esse 4 e vou aproximar do 3, vai ficar 3 vezes 4. E esse x eu vou aproximar desse x elevado a 2. Esse a, eu vou aproximar desse a elevado a 4. Eu estou fazendo passo a passo aqui, pessoal, mas não é necessário que faça passo a passo. Se você já sabe fazer essa multiplicação de cabeça, pode adiantar o vídeo. Mas é importante que vocês entendam qual é o processo que está sendo feito aqui, certo? Então, 3 vezes 4 eu consigo fazer. 3 vezes 4 é 12. Pessoal, lembrar que x, quando não aparece aqui, é 1 pela definição. Lembra que x elevado a 1 é o próprio x, pela definição de potência. Então aqui tem um 1. Então aqui vai ficar multiplicação de potência de mesma base. Eu repito a base e vou somar os expoentes. Aqui vai ficar x1 mais 2. E aqui também tem um 1. Aí vai ficar a vezes a elevado a 4. Repete a base a e soma os expoentes. 1 mais 4. Então aqui vai ficar 12, x elevado a 1 mais 2, que é x elevado a 3, 1 mais 2 é 3, e 1 mais 4 é 5. Então vai ficar a elevado a 5. Pronto, pessoal. Está simplificado, está feito esse produto, certo? Bom, pessoal, novamente, quando não está aparecendo essa operação, só está encostado, isso implica que é uma multiplicação. Então aqui é uma multiplicação. Todos esses aqui que estão encostados estão sendo multiplicados. Aqui está explícito que é uma adição, certo? Então esse está adicionado com esse. Só, pessoal, que eu tenho um número aqui fora que está multiplicando uma soma. Esse número está somando com esse. Eu não sei quem é, mas eu sei que vão ser números, certo? Então, pessoal, esse número está multiplicando essa adição aqui, essa soma de dois números. A gente pode fazer uma distributiva, a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Então, esse número aqui vai distribuir para essa primeira parcela e vai distribuir para essa segunda parcela, certo? Então, vou fazer isso. Aqui vai ficar 5 a ao cubo b elevado a 5. Pessoal, quando o expoente é 3, a gente chama ao cubo. A ao cubo, se for, por exemplo, aqui, 3 elevado a 3, 3 ao cubo, certo? Geralmente a gente chama assim. Quando o expoente é 2, a gente chama quadrado. 2 ao quadrado, a ao quadrado, certo? Então vai ficar 5a ao cubo vezes b ao cubo multiplicado por 3a ao quadrado. Mais, novamente, esse vai se distribuir para esse. Aqui vai ficar 5a ao cubo vezes b à quinta elevado a 5 vezes 5b ao cubo, certo? Então aqui, pessoal, eu vou poder multiplicar esse 3 com o 5. Eles vão ficar multiplicando porque a multiplicação ela é associativa e comutativa. Eu vou poder associar os 3 e vou poder trocar esse 3 de lugar. E vai ficar 5 vezes 3 e 5 vezes 3 é 15. Aqui, ó, esse a elevado a 3, eu vou poder multiplicar por esse a ao quadrado. Multiplicação de potência de mesma base, eu repito a base, no caso a, e somo os expoentes, 3 mais 2. Pessoal, agora eu vou somar o 3 mais 2. Repara que eu vou fazer isso de cabeça, 3 mais 2, eu não vou ficar escrevendo passo a passo não, porque isso perde muito tempo. Então, eu vou escrever logo, 5. Então, aqui b elevado a 5 mais 5 vezes 5 é 25. Esse a ao cubo não tem nenhum termo para multiplicar com ele, então vou só repetir. Esse b elevado a 5 com b elevado a 3 ao cubo, b ao cubo, eu vou poder repetir o b e somar os expoentes. Então, multiplicação de potência de mesma base, repete a base e soma os expoentes. 5 mais 3, 8. Certo?
Pessoal, último exemplo, certo? Dessa primeira propriedade. Novamente, eu tenho aqui uma soma de duas parcelas e tem um número multiplicando essa soma. A gente vai poder fazer a distributiva, certo? Então, aqui vai ficar 7x à quinta vezes 4x ao cubo, somado com 7x à quinta, que vai multiplicar 4x ao quadrado. Então, vou fazer essa distributiva. Aqui vai ficar 7x à quinta vezes 4x ao cubo, mais somado com 7x à quinta vezes 4x ao quadrado. Novamente, eu posso multiplicar esses números, 7 vezes 4, 28. X à quinta com x ao cubo, eu repito a base, x, e somo os expoentes, 5 mais 3, que é 8. Mais 7 vezes 4, 28. X à quinta com x ao quadrado, eu vou repetir a base, x, e somar os expoentes. X elevado a 7. Certo? Pessoal, então vamos para a próxima propriedade. Sendo a base sendo diferente de zero e os expoentes sendo números naturais, a gente vai ter o seguinte: se o primeiro m for maior ou igual a n, maior ou igual a n, a gente vai ter que a elevado a m sobre a elevado a n, vou repetir esse a e vou subtrair os expoentes, m menos n. Então, como é que a gente entende essa propriedade? Divisão de potências de mesma base, então a base é igual aqui, a base é igual a, eu repito a base e subtraio os expoentes, m menos n, m menos n. Então, repete a base e subtrai os expoentes. No caso, a gente está considerando o expoente do numerador maior ou igual ao expoente do denominador. Nós vamos ver como isso vai ser demonstrado. Pessoal, como m é maior ou igual a n, isso implica que existe um número c natural que eu vou somar com n para dar m. Eu vou mostrar um exemplo para que isso fique bem claro. 5 não é maior ou igual a 3? 5 é maior ou igual a 3, correto? Então, isso implica dizer que existe um número natural que somado com 3 vai dar o 5, certo? Existe um número natural que somado com 3 vai dar o 5. Aqui no caso é o 2, né? E 2 é um número natural. É a mesma coisa que dizer que 5 é maior ou igual a 3. Então, pessoal, m é, é igual a n mais c, com c é um número natural. Sabendo disso, a gente consegue substituir o m por n mais c, certo? Então, no lugar de m eu coloquei n mais c. Só que pela propriedade 1, a gente tem que isso aqui foi aplicado à propriedade 1, ou seja, multiplicação de potências de mesma base, eu repito a base e somos expoentes. Eu consigo fazer o contrário disso e em vez de somar os expoentes, eu vou transformar em multiplicação de potências de mesma base. Então vai ficar assim, certo? Então vai ficar assim, a elevado a n vezes a elevado a c. Eu fiz o inverso do que eu faria se multiplicasse as potências e somasse os expoentes. Só que eu sei que a elevado a n, o resultado é um número real. E a elevado a n também é um número real. E é um número real diferente de zero, porque a base não é zero. Então, a elevado a n sobre a elevado a n, o resultado tem que ser 1, porque eles são iguais. E 1 vezes a elevado a c é a elevado a c. Só que quem é c, pessoal? C, no início, foi um número natural. Porque n é natural e m é natural. Então, c tem que ser um número natural. Então,
quem vai ser o meu C? Passando esse n para o outro lado, negativo, ou seja, subtraindo o n dos dois lados, dos dois membros, eu vou ter C igual a m menos n. Logo, pessoal, a elevado a c é igual a elevado a m menos n. Só que, pessoal, nós viemos com essas igualdades todas e no início a gente tinha só a elevado a m de Maria sobre a elevado a n de navio, que nós concluímos agora que é a elevado a m menos n. Então, como nós queríamos demonstrar, a gente conseguiu demonstrar que a divisão de potências de mesma base, nós vamos repetir a base e vamos subtrair os expoentes. No caso, o expoente do numerador menos o expoente do denominador. Então, pessoal, vamos a alguns exemplos para que fique bem claro a aplicação dessa propriedade. Pessoal, a gente tem no numerador dessa fração 3x ao quadrado, que é um número, e ele está sendo distribuído, vai ser distribuído para essa diferença aqui. A gente tem essa parcela e essa parcela, vai ser distribuído. Porque quando não aparece, tem uma multiplicação. Então a gente vai ter que fazer essa distributiva. Então vai ficar o seguinte. Aqui vai ficar 3x ao quadrado vezes 15x à quarta. Menos 3x ao quadrado vezes 5x ao quadrado. Vou repetir só o denominador. Então, pessoal, a gente pode fazer essa multiplicação 3 vezes 15, que é 45. E nós também podemos fazer essa multiplicação de x ao quadrado vezes x à quarta. Lembra pela propriedade anterior que multiplicação de potências de mesma base, nós vamos repetir a base e somar os expoentes? Então a base é x e o expoente é 2 no primeiro e o expoente é 4 no segundo. Então vai ficar x elevado a 2 mais 4. Então aqui 3 vezes 15 é 45. E x ao quadrado vezes x à quarta é x elevado a sexta. Vou só repetir o menos. Então 3 vezes 5, 15. X ao quadrado vezes x ao quadrado. De novo, multiplicação de potências de mesma base. Eu repito a base e somo os expoentes. X elevado a 2 mais 2, que é 4. Então, embaixo vai ficar 5 vezes x à quarta. Dividindo isso tudo. Eu posso separar esse denominador para essas duas parcelas. Fazer o inverso da soma da subtração de frações. Então, vai ficar assim, ó. 45 x elevado a 6 sobre 5x elevado a 4, menos 15x à quarta sobre 5x à quarta, igual a... Pessoal, o 45 eu posso dividir para 5, fica 9. X à sexta dividido por x à quarta, pela propriedade 2, divisão de potências de mesma base, eu vou repetir a base e vou subtrair os expoentes. Como 6 é maior que 4 e são números naturais, eu posso fazer essa diferença. Então vai ficar 6 menos 4, 2. Menos 15 dividido para 5 é 3. X à quarta sobre x à quarta, como 4 é maior ou igual a 4, dá para fazer essa diferença. 4 menos 4, 0. Vai ficar x elevado a 0. Só que pela definição, nós temos que x elevado a 0, considerando, é claro, x diferente de 0, x elevado a 0 é 1. Então aqui vai ficar 3 vezes 1. Então o resultado dessa expressão toda é 9x ao quadrado menos 3. Um exemplo simples, pessoal, mas que dá para fazer de cabeça. 5 não dá para dividir por 2 e o resultado ser um número natural. Então eu prefiro deixar em forma de fração. Então vai ficar 5 sobre 2. A elevado a 3 sobre A ao quadrado, eu repito a base
A e subtrai os expoentes, 3 menos 2. E 3 menos 2 vai dar 1. A elevado a 1. Só que pela definição, quando a gente tem A elevado a 1, vai ser o próprio A, né? Então vai ficar 5 sobre 2 vezes A, certo? Bom, pessoal, aqui a gente tem esse parênteses, mas esse parênteses não está fazendo nenhum efeito, porque todas essas operações são operações de multiplicação, e elas, no numerador, é claro, e elas não estão fazendo, elas têm a propriedade de serem associativas, certo? Então, elas são associativas, não precisa desse parênteses. Então, esse 5 vai correr livremente pela multiplicação aqui. Ele pode vir para cá, pode voltar. Só que eu vou fazer o 5 multiplicar com esses 5. São números também, eu posso fazer essa multiplicação. 5 vezes 5 é igual a 25. A ao quadrado, eu posso multiplicar com esse A ao cubo. Multiplicação de potências de mesma base. Eu vou repetir a base, o A, e somar os expoentes. 2 mais 3, que vai dar 5. E o B não tem como multiplicar com ninguém, então eu vou deixar só o B quieto aqui. Então aqui embaixo vai ficar 5A ao quadrado vezes B. Eu consigo dividir esses números, eu consigo dividir o 25 por 5. E 25 por 5 vai ser 5. 25 dividido para 5 é 5. A elevado a 5 dá para dividir por A ao quadrado. Então vai ficar A elevado a 5 menos 2, certo? Divisão de potências de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. Então vai ficar 5 menos 2, que é 3. E B, a gente tem um expoente 1 e um expoente 1 aqui, certo? Então vai ficar B, repetindo a base, vai ficar 1 menos 1. E 1 menos 1 é 0. B elevado a 0. Só que B elevado a 0, considerando B diferente de 0, e a gente também está considerando A diferente de 0, né? Vai ser 1. Então aqui vai ser 1. Então o resultado dessa expressão aqui é só 5A ao cubo. Então é isso daí, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilha e curta para o próximo vídeo. Eu vou compartilhar com vocês a parte 2 desta aula.